Como é bom estar aqui mais uma vez para falarmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Dando continuidade ao nosso devocional da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, hoje vamos meditar no Salmo 65. E ele nos traz o ensinamento de como era conduzido o coração de Davi. Tenho aprendido muito nesses dias de meditação e estudo dos Salmos, que Davi, ele não esconde nada daquilo que ele sente, como está o seu coração naquele momento. Ele é sempre muito verdadeiro com o nosso Deus e ele relata realmente tudo aquilo que ele vem sentindo. E esse salmo é um salmo de gratidão. Aqui, Davi exalta os feitos de Deus sobre a vida da humanidade. Ele celebra a bondade de Deus. Ele nos lembra que Deus é o Senhor da criação e o sustentador da vida. Tudo que existe, desde o perdão dos pecados até a chuva sobre o campo, vem das suas mãos. E ele inicia o salmo com louvor. E ele nos ensina através aqui desse início que o louvor é a primeira resposta de um coração que reconhece o cuidado de Deus. Antes mesmo de ver a colheita, a alma já adora, né? Porque sabe que Ele é fiel nos dias de abundância e nos dias de escassez. O louvor ele continua sendo fruto que Deus mais deseja do nosso coração. Porque é no louvor que nós expressamos para Deus, né, como nós estamos. Com o louvor, nós abrimos o nosso coração, a gente desarma para Deus, né? E aqui, no início desse salmo, Davi fala isso, que Deus ele é fiel para ouvir as orações dele, né, e cumprir os votos que fizeram para ele. Então aqui em louvor ele expressa essa fé e essa confiança na fidelidade de Deus. E também no continuar dos Salmos, ele fala assim que é tremendo. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmos fizestes propiciação das nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhem e trazem a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênção da tua casa e do teu santo templo. Então, aqui Davi relata que nós precisamos pedir perdão ao Senhor e reconhecer os nossos pecados, para, enfim, que possamos continuar desfrutando das suas bênçãos e da comunhão com Ele no templo. A necessidade de sermos transparentes a Deus, a necessidade de falar para Ele, de confessar os nossos pecados. Olha para você ver que tremenda essa revelação de Davi. Como nós precisamos confessar diariamente a Deus, como nós precisamos diariamente nos achegarmos ao Senhor e abrir os nossos corações para Ele, dizer das nossas falhas, confessar, reconhecer perante Deus as nossas mazelas, para que possamos continuar a participar das suas bênçãos. A participar das suas bênçãos. Então, aqui é revelado mais uma vez o caráter e o coração de Davi para Deus. E não termina aí. O Salmo continua nos trazendo essa verdade, essa visão de Davi e essa dependência dele por Deus. E isso mostra que Deus governa o visível e o invisível. Ele não apenas criou o mundo, mas ele o sustenta. Né? A chuva que cai, a semente que brota, né? O pão que através dessa semente chega até a nossa mesa. Tudo isso é sinal da provisão constante do Senhor. A terra só frutifica porque Deus a visita da mesma forma que Ele faz conosco. Aqui, a partir do verso 9, vai falar disso. Vamos começar do 8, que vai ser mais claro ainda. Tremem
os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente. Despertas canções de alegria, cuidas da terra e regas fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenastes. Encharcas os teus sucos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com as chuvas e a abençoas e as suas colheitas. Então, a terra, ela só frutifica porque Deus ordena, Deus a visita, né? E dessa mesma forma, Ele quer fazer conosco. Quando nós deixamos Ele nos examinar, Ele nos visitar, Ele nos traz um renovo. Ele nos traz a consciência do pecado e a consciência do erro. E o Espírito Santo, quando Ele vem, Ele transforma os nossos corações. Ele renova a nossa fé. E através da nossa fé renovada, Ele produz frutos de arrependimento, de amor e de comunhão. É isso que Ele faz conosco. E no final do Salmo, aqui, a partir do versículo 11, ele fala: coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura, a fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vertem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Quanta bondade de Deus! Deus coroa o ano com a sua bondade, aqui diz. Não é simplesmente um calendário definido de colheita, é a presença de Deus aqui. Por onde Ele passa, tudo floresce. O desânimo se transforma em esperança e o medo em confiança. E a escassez se transforma em um louvor. Como Ele é bom sobre todas as coisas. E nós aprendemos aqui que Davi é grato. E nós devemos ser gratos, né? Ser gratos por tudo que temos e vem de Deus. O louvor é a resposta natural disso. Então, que nós possamos, através do louvor, transmitir a nossa gratidão a Deus. Aqui também fala da dependência, como que Davi, ele confia e ele já agradece ao Senhor e louva antes mesmo da colheita chegar. Como a terra precisa de chuva, né, nós precisamos da presença de Deus e sermos dependentes dele em todo o tempo. E esse louvor também nos traz esperança, que mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de atribulação, mesmo passando por aprovações, Deus sempre traz uma nova estação. Ele sempre traz um novo. Ele sempre irá cuidar de nós. Como é lindo, sabe? Poder entender através desse salmo, mais uma vez, o coração de Davi com Deus. Como é bom. E aqui nós vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê esse olhar que Davi tinha perante a Ti. Que nós possamos ser gratos, que nós possamos render louvores ao Senhor em todo o tempo, sem ser movido pelas circunstâncias, mas somente pelo sentimento de gratidão e dependência ao Senhor. Que o nosso olhar, ó Pai, não esteja na falta, não esteja nos momentos aonde estamos vivendo, mas que o nosso olhar esteja somente em Ti, em reconhecer o que o Senhor é sobre as nossas vidas. O autor da criação, o autor de todas as coisas,
o dono de todas as coisas, ó Pai. Tudo foi criado pelo Senhor e pelas suas mãos. Então, que os nossos olhos e o nosso coração estejam moldados a esse princípio para sempre, ó Pai. Que o Senhor, que o Espírito Santo nos ensine, Pai, a te servir, a te reconhecer sobre as nossas vidas em todo o tempo. Essa é a minha oração, ó Pai. Nos ensine a ser gratos a cada dia. É o que eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. E o meu nome é Sandra Leôncio. E esse foi mais um devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. E até amanhã.